Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados. Sejam bem-vindos a mais um Bancada Lusa. Esta semana com outros motivos de interesse, mas sempre interessante. O portista hoje atrasou-se, só entrará no programa na parte final, mas temos cá o sportinguista, o Carlos, e o benfiquista, o Fernando, e o moderador, mas sempre com uma costela azul e branca, mas procuro ser o mais isento quanto possível. E é nessa qualidade que eu vou começar precisamente por perguntar ao Carlos o que é que se passou com o Sporting, que ontem teve um empate. Seria aquela febre de se querer aproximar do Benfica? Ou o que é que achas que aconteceu ontem ao Sporting? O que aconteceu ao Sporting, aliás, muito boa tarde para todos. O que aconteceu ao Sporting foi aquilo que eu ando a tentar evitar falar desde que comecei a integrar estes programas. É arbitragens. O Sporting fez uma partida que dominou do princípio ao fim, várias oportunidades. Não quer dizer que o Moreirense não as tenha tido também, mas aos 3 minutos de jogo há um penalti sobre o Giovane Cabral que não foi marcado e ao final da partida há um puxão de camisola na marcação de um canto, um puxão da camisola do Coates que mais parecia uma jogada de um tackle de rugby do que uma partida de futebol. Portanto, há duas situações claras para penalti. Aliás, é a opinião geral que assim foi. E depois, a expulsão do Alice, defesa esquerdo, sem contestação, e o defesa direito, por acaso até formado no Sporting, o Conte, que só recebeu um cartão amarelo após a terceira entrada rude e viril sobre o jogador do Sporting. E o quarto cartão, aliás, o segundo cartão amarelo deveria ter sido mostrado poucos minutos depois da falta que lhe deu o amarelo. Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que a arbitragem teve absoluta influência no resultado. Quanto ao jogo jogado, não creio que o Sporting tenha feito uma grande partida, mas há uma coisa, o Sporting dominou a partida durante os 90 minutos, salvo 10, 15 minutos, em que o Moreirense tentou mostrar as suas pequenas garras. Acrescentar a isto foi o facto de facto, o Sporting ontem não ter metido a bola lá dentro, porque ocasiões para isso teve-as, e mais uma vez a dizer, para terminar só esta intervenção em relação ao Moreirense Sporting, dizer que o árbitro teve absoluta influência no resultado. Fernando Jorge, o teu Benfica regressa às vitórias. Como vistes o jogo do Benfica Boa Vista? Uma vitória serena, mas serena, 3.1. 3.1. Eu estava a pensar a falar taxa de juros, 3.1 para o Boa Vista. O que é que te apraz dizer sobre este resultado que o Benfica alcança quanto ao Boa Vista? Que parece que com os velhos parece que fica aquém daquilo que era previsível jogar, digo eu. Já foi uma Boa Vista muito pequeno e com o Benfica também foi uma Boa Vista pequeno. Boa tarde a todos, aos ouvintes. Não, foi um Boa Vista, a imagem do Boa Vista que esteve no Dragão, que também levou 4 secos, e a imagem do seu treinador que nada tem a perder e continua a jogar na retranca sem necessidade nenhuma, que tem lá outros jogadores que podiam dar outro condimento ao jogo por jogo, até porque o Benfica está numa fase de mais do mesmo. O Benfica manteve, não é normal, agora já não é o adjunto, é o adjunto do adjunto.
Portanto, esperava-se a mesma coisa. O Benfica faz exatamente a mesma exibição que fez com algumas exibições que fez na sequência do Bruno Lage, nos jogos anteriores, com uma única diferença. Acertou na baliza. E das outras vezes com o Lage não acertava. É a única diferença que o Benfica fez. O resto do jogo foi mais ou menos a mesma coisa. Com a saída do Ferro, que realmente andava a fazer as neiras em todos os jogos, mas o Ferro só saiu porque veio o Rubem Dias, que a semana passada não pôde jogar. O sistema é o 4-2-3-1, não consigo entender, e é nisto que é a grande diferença entre os treinadores. Por exemplo, um bom treinador, que vai ser o Rubem Amorim, está a provar. Eu acredito que ele vai ser um grande treinador, porque é um indivíduo sem medo e que faz alterações nas equipas, portanto, radicais, alterações radicais. No Benfica, não. Não consigo entender como é que há treinadores, e isto inclui o Lages também, em que se tem 4 pontas de lança e joga-se com 1 e um médio auxiliar lá na frente. Não consigo conceber isso, porque eu joguei a bola e sei muito bem como é que é. No banco, quando se tem 4 avançados, só joga 1, os outros 3 estão desmotivados, porque vai jogar um de cada vez, ou um substitui o outro. Não há aquela coisa de meter os avançados todos. Bem, o Lages chegou a meter os avançados todos e ainda piorava porque depois perdia ao meio campo. O sistema, os jogadores são os mesmos. E eu vou dizer aqui uma coisa que os benfiquistas, alguns benfiquistas sabem de bola, tanto como eu ou mais, mas outros que não percebem nada de bola e são fanáticos, não vão gostar muito. Mas o Benfica neste momento está como aqui há uns anos, quando tinha o Calado e o Benfica era o Calado e mais 10. Foi a grande desgraça do Benfica, porque o Calado foi sempre um jogador banal. E agora qual é a comparação que eu faço aqui no Benfica? É o Pizzi e mais 10. Quando o Benfica se limita a achar, ou os adeptos do Benfica, a achar que o Pizzi é o melhor jogador do Benfica e mais 10, está tudo dito do Benfica. O Benfica não tem dimensão nacional e internacional muito menos, porque o Pizzi não tem dimensão para jogador fora do Benfica, de uma grande equipe. Aliás, não é por acaso que ele não sai do Benfica. Quando eu vejo um Pizzi a marcar cantos, livres, penaltis, todas as situações de bolas paradas, em balão para a área, eu pergunto, o que é que estão lá os treinadores a fazer? E agora vou reforçar isto. É que os treinadores que estiveram no Benfica, inclui também o Sr. Jorge Jesus, que também deixava o Pizzi marcar os livros, os penaltis e os cantos. Esse consagrado que vem agora para o Benfica, que há muitos benfiquistas, estão esquecidos que o Sr. Jorge Jesus, em 6 campeonatos, a gente já vai fazer mais à frente, se calhar, sobre isso. Vou cortar a palavra porque é um tema que nós vamos falar a seguir. Sim, ok. Pronto. Agora vamos cingir ao futebol propriamente dito. Sim, portanto, relativamente ao Benfica, não há muito que dizer. Foi um jogo assertivo nos jogadores, porque acertaram com a baliza. Alguns, outros nem de baliza aberta marcam golos, continuam na mesma. O Boa Vista fraco, como no Dragão, que também aguentou uma parte e depois a segunda parte foi uma desgraça. Epá, e não há assim muito a dizer, porque o Benfica, mais à frente nós vamos falar. Carlos, para não estar para dar ao Fernando Jorge dar a boca, dou-te a palavra. Queres fazer algum comentário ao jogo do Porto com o Belenenses? Como é que tu vistes o Porto Belenenses? Não, temos o Mário, gostaria de ter a vossa opinião sobre o Porto Belenenses. Eu continuo a ver o Porto, continuo a ver o Porto esforçado, continuo a ver o Porto a não realizar grandes exibições, embora não tenha jogado mal, mas de facto o Belenenses não ofereceu resistência mínima ao Porto. De qualquer modo, para lembrar que o Petit já o ano passado fez uma coisa do género no final do campeonato, que foi meter jogadores com pouca rodagem, jogos. Ele quis travar o Porto metendo 4 nos centrais, não é? Eu por um lado entendo porque o jogo com o Porto não é o campeonato do Petit. Não, mas é que o Petit tentou. Eles até jogaram bem a bola. Eu acho que o Petit foi como o Fernando Jorge disse há bocado. O Boa Vista foram muito pequenos.
Joaquim, tudo bem, e tu compreendes perfeitamente para quando os jogadores que têm menos minutos de jogo, quando entram para lá, querem mostrar serviço e, obviamente, também saem coisas boas, não é? De qualquer dos modos, eu estava a dizer que entendo perfeitamente o Petit. O Petit tem o campeonato dele, que ele ainda não está safo da descida, e quis preservar, eventualmente, os jogadores com mais nome, mais minutos, para aqueles jogos que são do campeonato dele. Esse aí é que ele tem que ganhar. O jogo contra o Porto, ele não tinha que ganhar. Desculpa, não percebi. Não, continua. Não, ele tem que, de facto, fazer 4 finais, não é? Para se safar da... Exatamente. Tem que ficar aos 4 jogos que tem a seguir. E pronto, ele lá pensou para ele que este jogo contra o Porto só havia 3 resultados possíveis. Derrota, derrota ou derrota. Portanto, há que preservar os jogadores com mais minutos para aqueles jogos que de facto lhes são importantes nesta fase do campeonato, que como eu disse anteriormente, o Belenenses ainda não está a saco, não é? Mas, Jorge, não achas que o Porto da segunda parte melhorou significativamente o jogo jogado? Não, eu antes de mais quero dizer que não concordo com o Carlos quando ele diz que o Belenenses, o Porto não é do campeonato do Belenenses. São todos do mesmo campeonato. Está bem. O problema é que, pois, eu entendo o que é que queres dizer. O problema é que o Petit encostou 7 titulares e é preciso que ele explique porquê. Incluindo o melhor marcador da equipa, o Licá. Porque é que o Licá não jogou? Ele estava no banco, estava em condições. E quem diz o Licá diz o ponta de lança, 7 titulares. Portanto, é preciso explicar porque é que se vai ao Dragão jogar sem 7 titulares. Ora, numa equipa como o Belenenses, que está aflita, isto é grave, não é? Porque mais aflita fica, não é? Portanto, é do mesmo campeonato, porque se nós considerarmos o Aves eu entendo. Mas o Aves, mas repara, o Aves que já está condenado, a gente sabe que o Aves já está condenado, já estava há muito tempo, ainda antes do Covid, certo? Concordam comigo? Sim. Mas o Aves com o Porto, bateu-se com o Porto. Podia ter perdido, mas bateu-se. Mas isso depende de quem está à frente da equipa. E depois o Porto, vai lá ver, o jogo do Belenenses, jogou muito. Fernando Jorge, segundo consta, havia dinheiro no balneário para distribuir, para se eles pelo menos tirassem 2 pontinhos ao Porto. Okay. E joga sem os 7 titulares, então é ao contrário. Pá. Não, no caso do Leixões, do Belenenses, não. Estou a falar do caso do Aves. Do caso do Aves, mas esse dinheiro, tu sabes muito bem que os dinheiros existem sempre e vão existir e podem ser dirigidos. Sabes o que é que eu contesto? E nós até para... no autocarro na grande área. Sim, mas isso... mas o Belenenses jogou muito descaído, porque eu continuo a dizer que é de lamentar. Foi uma equipa pequena. Sim, é de lamentar. Agora, o Petit provavelmente queria ganhar. Sim. Porque até como tu sabes, o Petit não é propriamente um fanático do FQP. Eu sei que sim, ele é benfiquista, eu sei que ele é benfiquista. Mas apostou muito mal nas peças erradas, pá. Porque o Porto continua a dizer, o Porto é uma equipa que joga pouco, tem poucos jogadores criativos, os que tem mete na segunda parte, que é os miúdos mais novos. Os outros é uma cambada E estão lá na frente aquela uma atrapalhação que há lá um lance que eles até se matam um ao outro. Portanto, aquilo é caricato. Como é que aqueles jogadores podem valer milhões ou alguém os vai buscar? Só se for para a Arábia Saudita ou para a China ou qualquer coisa do género, que levem um Marega ou um Soares, porque aquilo é uma coisa do outro mundo. Que uma cambada de trapalhões e depois com um gajo com 40 anos na defesa que o Porto tem, ainda é dos melhores. Quando um indivíduo, como o Pepe, com 40 anos, é dos melhores numa equipa, isso significa algo. Significa que essa equipa está muito por baixo. Que é o caso do Porto. Agora vamos mudar. Agora, o Sporting, só queria dizer relativamente ao Sporting, concordo com o Carlos, é inadmissível. O Sporting teve 2 penaltis. Pelo menos um ele tinha que marcar. Eu acho que são 2 penaltis. Ainda hoje o Coisa vem a dizer que são 2 penaltis.
E é verdade. Opa, mas esse indivíduo, desse Tiago Martins, não sei se o Sporting agora vai mudar de marca de equipamento para a Adidas, porque este Tiago Martins era o que vendeu os equipamentos ao Sporting. Isso é que é de lamentar. Ele, se calhar, como perdeu agora a parceria dos equipamentos para o Sporting, foi lá ao ecrã do bar, não é? E como um macaco, vocês tiraram os equipamentos, então não vou marcar o penal, porque aquilo é um penal flagrante, pá. Não me digam que ele não chega lá e que está com os olhos esbugalhados. Pronto, Jorge, pegando dessa vez... Pela informação que eu não sabia disso. Pois, mas sabes que eu sei destes pormenores todos, pá. Eu porque eu também não sei. Okay. Mas agora pegando nessa deixa do Fernando Jorge, porque volta-se novamente a falar nesta altura crucial do campeonato, já não se fala das arbitragens do Porto e do Benfica, porque as coisas parecem que estão mais ou menos definidas, mas agora fala-se das arbitragens do Braga e do Sporting. O Braga que andou a fazer uma campanha para que não se promovesse os ataques às arbitragens, vem agora também fazer um comunicado contra as arbitragens, e agora o Sporting, com razões de queixa, vai também dizer a mesma. Quer dizer, e eu estou a perguntar e estou a fazer esta introdução, porque de facto parece-me que toda a gente, quando tem algo para dizer das arbitragens, utiliza o verbo, não é? Quer dizer, claro. Não se faz santinho, como o Salvador do Braga dizia que da arbitragem não falaria até o final do campeonato. Porquê que será que agora o Braga também vem reclamar das arbitragens? Porque o Braga não soube gerir a saída do Rubem Amorim, porque estou mais que convencido que se o Rubem Amorim estivesse em Braga, já disse isto várias vezes e volto a frisar, o Rubem Amorim, se tivesse ficado em Braga, evidente que o Sporting, ao pagar aquela fortuna, o Salvador tem que o deixar. E aqui não podemos imputar responsabilidades ao presidente do Braga, não é? Porque pagou a cláusula, qualquer indivíduo vai embora, não é? Pronto, acabou. Vai ser mais ou menos como o Jesus. Pronto. Agora, o Salvador falha na substituição do Rubem Amorim. Ele tinha que ir buscar um indivíduo já com provas dadas, não é? Para manter a coisa. Foi buscar um adjunto que estava na equipa B. E agora já o substituiu outra vez. Significa que ele é que é o grande responsável, independentemente dos penaltis ou coisas que não marquem contra o Braga. É o grande responsável. Ele queria fazer com o Custódio, mesmo que fez com o Rubem Amorim, então foi mas nós podemos fazer omeletes com vários indivíduos? Não, um omelete faz com gajos bons. Quando um gajo é bom, vem à tona, não é? Qualquer gajo se transforma em bom. O Custódio, o que é que fez o Custódio? O que é que o Custódio fez? E, aliás, estás-me a dar razão, e o Salvador chegou à conclusão que errou, porque já o substituiu. Então deixava-o estar até ao fim agora, pá, não é? Mas nós do Salvador já sabemos que hoje é verdade, amanhã é mentira. Já sabemos que ele que fez aquela coisa a desafiar os clubes todos para não falar até ao fim, mas quando lhe dessem na perna, ele vinha falar, já sabemos do Salvador. Porque repara, deixa-me só virar agora para o Carlos, por uma razão muito simples, é que parece-me que há muitas vacas sagradas, mas que quando se trata de mexer no nosso bolso, ou supostamente a mexer no nosso bolso, deixamos todos sempre sagradas para passar a ter os bois de tourada, não é? É assim, não é? Mas isso eu ia dizer que é uma verdade lá para Alice, mas isso todos nós sabemos que isso acontece. Principalmente em certas alturas do campeonato onde há decisões a serem tomadas, como esta, por exemplo, do terceiro lugar, de competições europeias, descidas de divisão, campeonatos. Todos nós já sabemos disso. Há certas alturas do campeonato em que vale tudo, só não vale tirar olhos. É verdade ou não é? Sim. Eu poderia dizer, por exemplo, que o primeiro golo do Benfica contra o Boa Vista, que aquele... eu ia dizer uma palavra que não vou dizer. Aquele frango do Elton Leite, grandíssimo guarda-redes, aliás, que está apalavrado já com o Benfica. Eu podia entrar por aí, como aqui há uns anos atrás o Guimarães com o ex-jogador do Sporting, o Manaca, que fez lá uma fífia e deu a vitória ao Sporting. Podemos entrar por onde quisermos. Não precisas ir tão longe.
Sim, pronto. Mas Tens o Jackson Martínez. Não, tens o Jackson Martínez aqui no Dragão. Fernando Jorge. Pronto, exatamente. Eu, por acaso, não queria por aí, mas já que vais por aí, eu acho que o Elton Leites foi comprado pelo Benfica e o Jackson Martínez não foi. Sabes porquê? Porque o Jackson Martínez algumas vezes falhou penaltis em qualquer... Inclusive um penalti que ele falhou de grande relevância para o futebol, porque ele falhou. E o Elton nunca falhou tantos... Aliás, o primeiro e o segundo gol nunca falhou tantas entradas à bola como falhou desta vez com o Benfica. Eu não queria entrar por aí. Mas é que quem entrou... Acho que é de uma deselegância enorme o que o Benfica faz ao tentar apalabrar jogadores na semana em que vai jogar contra si. Como o Porto faz tão bem. Como o Porto faz tão bem, pá. Como o Porto faz tão bem. O Porto, desculpa lá, não faz. Diz-me um caso, Fernando. Pá, tantos, pá. Tantos. Dê-me um caso, dá-me só um caso. Mas deixa-me dizer, mas espera aí, deixa-me dizer-te uma coisa. Mas fui eu que falei nessa situação. Mas fui eu. Oh, desculpe. Mas fui eu que falei nessa situação ou foi o Carlos? Fui eu. Mas tu porquê é que interrompeste o Carlos? Porquê é que vais com o Jackson? Eu disse que há uma mais perto. Sabes, mas queres mais? O teu argumento é de quem de facto está comprometido com... Não, mas queres mais? Não, estás enganado. Queres mais? Queres outro exemplo? Olha, pá, aquele gajo do Braga que vos fez aqui no Dragão 2 penaltis seguidos, o mesmo gajo, 2 seguidos. É bem para o Porto. Assinou o contrato com o Porto. Não é isso que eu quero dizer. Não é isso que eu quero dizer. Dá-me licença. Não é isso que eu quero dizer. Vou-te perguntar a ti. Vistes aqui algum programa que eu pusesse isso em causa? Estás a pôr agora? Estou-te a perguntar. Estou-te a perguntar. Viste-me a mim aqui. Desculpa, viste-me a mim aqui. Pôr em causa isso em algum programa. Vamos mudar. Não, responde. Eu, por acaso, posso já que diz, Carlos, diz. A palavra é tua, Carlos. Joaquim, quem levantou a lebre fui eu. Pois, ninguém falou. Falaste tu, Fernando Jorge. Falaste tu do Jackson Martínez, não fui eu, foste tu, mas a ver. A tua pergunta. Poderíamos entrar... Fui eu para que levantei a lebre só por uma questão de justificar a tua pergunta. Poderíamos pôr em causa e poderemos pôr em causa muitas situações que existem principalmente em certas alturas do campeonato. Eu lancei a questão do Elton por uma... pronto, para justificar a tua pergunta. Mais nada, eu não acredito que o Elton tenha também não quero acreditar. Tenha dado aquela Agora, há uma coisa que eu acredito, é que as nomeações das arbitragens, se nós formos a ver, são todas elas, quando se nomeia árbitros para os jogos do Futebol Clube do Porto, que nós conhecemos muito bem, até inclusive um dos árbitros que expulsou um jogador, Danilo, e ele foi contra o Danilo e quem foi expulso foi o Danilo. Estamos lembrados sobre isso. E foi agora para o jogo do Porto empatou, acho que foi com o Pablo. Foi nomeado esse senhor. Como depois são os Tiagos Martins, como também são os outros, os Vares, não sei o quê, os Fábios Veríssimos, esses cromos todos que nós já sabemos onde é que os Nunos Almeidas, que são chamados Ferraz, todos nós sabemos quem são. E eu não comentei isso, eu só comentei, nem comentei o Elton. Carlos pôs essa questão. Agora, eu sei uma coisa, porque isto está, de facto, dominado, que é assim o termo que eu posso dizer, é dominado, porque as arbitragens têm sido, e os VARs têm sido uma vergonha. O caso do Sporting é paradigmático daquilo que é vergonha no futebol, porque ele viu claramente que era penal. Como também ele anula o golo no Portimonense. Como é que ele pode anular aquele golo, que é uma jogada embrulhada? Mas tudo bem. Agora, porquê é que ele não vê o lance do empurrão nas costas do pé? Ou porquê é que ele não vê o empurrão nas costas do Soares? Não quis ver. Pronto, está tudo dito. Mas isso estas são as perguntas que estamos a viver no futebol, porque são as arbitragens que nós sabemos de onde é que elas vêm. Nós sabemos quem são os Ferraris, nós sabemos tudo isso. Agora, não vamos pôr a temática sempre, vamos pôr porque efetivamente o Sporting nesta jornada foi
claramente prejudicado. O Benfica não teve prejuízo nenhum da arbitragem. O Porto teve, mas o resultado foi de tal maneira largo que não deu para... E nunca foram beneficiados, nem o Benfica, nem o Porto. Foi beneficiado, claro que foi, mas não deve haver, claro. não deve haver um futebol com o Porto está muito mais beneficiado. Mas avancemos para outra questão, que eu agora quero colocar. Fernando Jorge em particular... Não, mas deixa-me só acabar, só fazer um preâmbulo nisto aqui. Mas estáis esquecidos de um pormenor. Não sei se vocês viram o jogo do Benfica com o Boa Vista. Vocês sabem qual foi o melhor jogador em campo? Além dessas duas fifas, foi o Elton, pá. Mas estar a perder por estrangeiro, claro que depois... Não te rias, não, isso não conta para nada, pá. Não, se eles tivesse feito, deixava-as entrar todas, pá. Não, ele já tinha demonstrado ao Benfica que... Não. Agora o problema, agora eu vou-te dizer qual é o problema. O problema é que havia de ser proibido, isto é a minha opinião, havia de ser proibido fazerem estes jogos de dizer já está contratado, seja do A, do B, do C ou do D. Isso é que havia de ser proibido, pá. Claro. Mas como nós temos os dirigentes que temos, infelizmente, à frente, e ambos são dois coreanos, a gente não se pode admirar, pá, porque eles aprenderam os dois da mesma Bíblia, pá. Se quiseres eu mando a Bíblia, onde eles aprenderam, mando a Bíblia, pá. Os 10 mandamentos deles, pá. Eu vou começar por ti a falar sobre este tema, que agora que eu acho que os benfiquistas... Achas que os benfiquistas aceitam o operado ao regresso do Jorge? Isso do Jorge Jesus? Ora bem, do Jorge Jesus eu vou dizer a minha opinião, que vocês já sabem, não é? Mas vou voltar a dizer o seguinte. Espero que a vinda do Jorge Jesus seja o último prego no caixão do Luís Filipe Vieira, o Aldrabão. Paulo. Esta é a primeira. Em segundo lugar, como o Pimenta Machado disse que o que hoje é verdade, amanhã é mentira, já toda a gente sabe que a maioria dos sócios, independentemente de serem do Porto, do Benfica ou do Sport, para falar nos que tem mais, não é? Há outros, não é? Há outros sócios do Guimarães, do Belenenses, do Boa Vista, etc. Pensam da mesma maneira, o que querem é vitórias. Claro que se o Jorge Jesus chegar lá, depois o pessoal o que quer é vitórias. Eles começarem a ganhar, já não conta para nada, já se esqueceram de tudo e tudo. Já tivemos isso, até na política tivemos isso, infelizmente. Portanto, o que eu tenho a dizer é que eu, se fosse presidente do Benfica, esse senhor nunca mais entraria no Benfica. Sabes porquê? Porque prato onde comeu, onde cuspiu, nunca mais ele tinha entrado no Benfica. Já toda a gente está esquecida do que ele disse e não foi os sócios do Benfica que lhe meteram um processo ao Jorge Jesus e queriam uma indemnização de 14 milhões. E foi o senhor Aldrabão que também disse, em grandes letras e na televisão, enquanto eu for presidente do Benfica, esse senhor não entra cá mais. E então agora anda atrás dele. Sabes porquê? Opa, porque o Benfica é como o Titanic. É um navio muito grande, pá, em que o presidente vai lá e como não sabe nadar, cai ao mar e se lhe aparecer um crocodilo, ele agarra só o crocodilo. Pensa que é uma boia lá à costa. É o caso. Pensa que é uma boia lá à costa. É o caso que ele está a fazer agora, pá. Carlos, que achas sobre esta polémica do Jorge Jesus, sabendo nós que alguns treinadores não aceitaram o convite, nomeadamente o Pochettino e outros assim do país, outros com alguma dimensão europeia, não aceitaram o convite do Benfica para treinar o Benfica? Os que se sabem. Os que se sabem, sim. Sim. O que é que tu pensas? O Benfica, que é uma instituição com elevado prestígio internacional, Porquê é que encontra esta não aceitação no mercado futebolero? Eu respondo com outra pergunta. Que peso é que tem o campeonato português? Que peso é que tem na Europa? Nenhum. Carlos, mas qual é o treinador do topo? Espera aí. Qual é o treinador do topo? Tipo Pochettino, tipo Unai Emery e outros que já se falaram por aí. Lá. Eles viriam para o Benfica em condições... O Marco Silva.
Marco Silva, tinhas o Leonardo Jardim. Esse pessoal, diria... Deixa-me só dizer uma coisa. Então e o Mourinho agora já está de fora? Mourinho? Já não é o maior? Então o Aldrabolo não disse. O Mourinho é só dizer... Não, desculpe. O Mourinho é só dizer quanto é que quer ganhar. Que a gente trava. Já não presta agora. Está bem, mas isso sabes muito bem que o Mourinho não é para o nosso campeonato. Então para que campeonato é? Para campeonatos que pois aí é que te enganas, o Mourinho... por época. Não, mas é que o Mourinho neste momento já nem categoria tem para vir para o nosso campeonato. Pois o problema está aí, pá. Porque ele já está falido como treinador. Aí concordo contigo plenamente. Ele neste momento já tem que andar com a mão à frente a pedir. Fernando Jorge, eu subscrevo. Pois, estás a ver? Mourinho já foi. Mourinho já foi. Carlos, deixa-me só dizer, o próprio Cenourinha, como é que ele... Foi treinador do Porto, que agora não... Vilas Boas. O Vilas Boas. Hoje tem uma cotação internacional de nível superior. O Mourinho já ganhou mais títulos internacionais do que o próprio Mourinho. Portanto, é um nome com uma cotação muito elevada. E o Mourinho? E o Mourinho vai ser corrido agora do Tottenham também? Vai embora também? Para onde é que ele vai? Opa, vinha para o Benfica, é um gajo consagrado, então ele andou atrás dele. Fez entrevistas à Cristina Ferreira, aos beijinhos à Cristina Ferreira que vocês viram na televisão. O Mourinho, vem no Mourinho. E então agora já desistiu do Mourinho. Opa, a questão do Mourinho... O Mourinho é muito caro, não sei. Eu acho que o Mourinho é só para tipo Inglaterra, para a Espanha... Não, o Mourinho já não vai para lá. Não, o Mourinho neste momento vai para o desemprego e bem, não é? Porque recebe muito de indemnização, mais nada. Ele vai ficar no Tottenham, não vai? Não vai não. Ninguém o quer, pá. Não. Isto agora ninguém o vai querer. Porque, ninguém o quer, porque ele foi para lá, ele foi para o Tottenham, estava o Pochettino lá, estava com uma boa classificação e ele neste momento já está quase em 10º, pá. Conforme prometido, temos agora já em estúdio o estúdio virtual o representante de futebol do Porto, Mário, Mário, que, portanto, teremos o prazer de ter connosco. Fernando Jorge pediu a palavra para falar sobre o campeonato do Covid. Tens a palavra, Fernando Jorge. Muito rápido, só muito rápido. Relativamente à classificação da Liga Covid, temos neste momento ainda em primeiro lugar o Sporting com 6 jogos e 14 pontos, segundo o Porto, 6 jogos, 13 pontos, e para referir os mais coisas, teremos o Benfica em 11º e o Braga em 13º com 8 e 7 pontos. Só uma referência, é engraçado que as duas únicas equipas, todos tiveram confinamento, todos tiveram salários em atraso ou reajuste dos salários, os clubes todos. Engraçado que os dois clubes a quem foi pago a 100% aos jogadores são os clubes que têm menos pontos nestes jogos. É de refletir sobre isto também. Avancemos para a frente do programa. Vamos agora falar sobre a próxima jornada. Eu iria dar a palavra ao Dado Mário, já que agora entrou em sessão. Qual a tua opinião sobre o jogo de Porto-Belenenses e depois sobre a próxima jornada que se avizinha? Temos um Tondela Futebol Clube do Porto, temos um Famalicão Benfica e temos um Sporting Santa Clara. O que é que te faz dizer sobre esta nova jornada? Bem, um abraço para todos, para os nossos ouvintes também. Em primeiro lugar, queria dizer que fazer um pequeno apontamento e era desejar ao Elton Leite, guarda-redes do Boa Vista, desejar-lhe as maiores felicidades, porque eu acho que ele vai ser titularíssimo, indiscutível. E, portanto, espero que ele tenha grandes exibições no Clube da Luz. E é provável... Já foi abordado, não vamos agora entrar outra vez em réplica. O guarda-redes nacional. Era o primeiro apontamento. Relativamente aos jogos, eu vi os jogos e achei que, tirando este particular
jogo do Benfica, que até aos 13 minutos estava equilibradíssimo, para não dizer em cima. O Porto teve uma segunda parte muito boa, normal. O Porto até vinha a ter, durante o campeonato, segundas partes menos conseguidas. Desta tarde, acontece que eu tenho visto o Futebol do Porto com segundas partes muito boas e a segunda parte, mais uma vez, contra o respectivo adversário, o Mendes, foi muito bem conseguida e o resultado é inquestionavelmente justo. Relativamente ao Sporting, eu acho que há ali uns erros de arbitragem que são discutíveis, enfim, erros discutíveis não. Há ali situações de arbitragem que eu acho erradas, porque eu acho que há ali duas grandes penalidades a favor do Sporting que o árbitro não sancionou, apesar de ter ido verificar no VAR ambas as situações. Pronto, não conta para nada, eu para o Sporting conta para nada, mas quer dizer, isto... Porque o Sporting pode ver aproximar-se o Braga rapidamente. Eram 2 pontos que tornavam o Sporting mais confortável no jogo na relação com o Braga e naquela questão da aproximação ou não ao Benfica, que era sempre ilusório. Era importante, embora eu não acredite que o Braga, tal como está a jogar, não acredito que incomode o Sporting. De qualquer forma, acho que ficaram duas grandes penalidades por assinalar e acho que em prejuízo do Sporting. Mas em termos de jogo jogado, eu estive a ver o jogo e aquele jogo dá sono. Não tem... um jogo fraquíssimo de ambos, de parte a parte, sem grande interesse. Mas eu para que já fico-me por esta opinião. Mas agora peço... Pronto, Carlos, tu começas por ti, como é que vês a próxima jornada no Sporting Santa Clara, no Famalicão Benfica e um Tondela Futebol Clube do Porto? O que é que te apraz registrar sobre estes movimentos que nós iremos ter durante? Olha, o que eu tenho a dizer é que o Benfica vai ter um osso muito duro de roer. Jogar em Famalicão, nesta altura. O Famalicão também tem É disso que vai ter a Europa, achas? Sim, o Famalicão também tem coisas em vista, uma delas é ir à Europa e vai dificultar ao máximo a vida, apesar da vitória folgada contra o Boa Vista. O Benfica não está a jogar assim tão bem que possa chegar a Famalicão e ter como favas contadas o resultado final do jogo. O Porto vai jogar aonde? Por ver a Tondela. Em Tondela. Sim. Em Tondela. Bom, é das tais coisas. O Tondela também é uma equipe difícil, mas eu estou convencido que o Porto vai levar de vencida, principalmente pelo elan que já leva para a conquista do campeonato. Vão dar o litro e vão sair com o resultado positivo de Tondela. Sporting Santa Clara. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção para a belíssima campanha que o Santa Clara está a fazer pós-retoma e a inteligente decisão que tomaram em constantes viagens, portanto, devido a isso, essencialmente, eles estão a fazer uma campanha muito, muito interessante e não sei, é uma equipe para fazer a vida muito, muito, muito difícil ao Sporting.
Dou-te a palavra para fazer os comentários à próxima jornada. Eu acho que a próxima jornada, o jogo mais difícil é o Famalicão-Benfica, porque o Benfica a jogar desta maneira vai ter grandes dificuldades. Em Famalicão não espero grandes alterações táticas, porque não as houve agora neste jogo e era em casa, com o Boa Vista. O Tondela vai fazer pela vida, porque, claro, está na calha e pode descer de divisão. A safa do Tondela e do Paços Ferreira não, e do Setúbal só fez 2 pontos nesta Liga Covid e o Aves 1. O Setúbal está a descer com grande velocidade. A caminho da segunda divisão é que o Portimonense perdeu o jogo agora em casa. Se não tivesse perdido com o Paços Ferreira, o Portimonense estava encostado a eles. Portanto, mais complicava o jogo. Mas acredito que o Porto, com maior ou menor facilidade, vai acabar por passar no Tondela. O Sporting com o Santa Clara, lá está. O Sporting está a acusar, eu vi o jogo do Sporting, houve algumas alterações, nomeadamente do Amorim, porque o Amorim está a jogar num sistema tático do qual eu acho, e ele também acha, não tenho dúvidas nenhumas, que o Sporting não tem centrais para jogar com 3 centrais. Não são centrais rápidos. E depois o Rapazito Novo estava cansado, ele teve que o tirar e foi para lá aquele Neto, que aquilo é uma nulidade, parece uma máquina a vapor, ele tem pai 50 anos. Corre mais o Pepe do que corre ele. Isso é impossível jogar com 3 centrais, com indivíduos lentos. Já tem lá um, que é o Coates, mas pronto, pela altura e tal, e em posição ali no ar, é o indivíduo que mais cantos ganha, o Sporting, bolas paradas. O Coates ganha-as todas. Eu até acho que ele substituiu bem o Van Dost na frente. O Coates, em alguns jogos comigo, fazia o papel do Van Dost lá na frente, porque fazia muitos golos, que ele ganha as bolas todas de cabeça. Se vocês repararem nas bolas paradas do Sporting, o Coates ganha-as todas lá na frente. E é um gajo alto como os outros, como o Benfica tem, que perde as bolas todas. Sempre tem a direção no cabeceamento. Sim. E nós há bocado já falámos, e o Eldad entrou com o guarda-redes, mas não é só o guarda-redes, nós já falámos nisso, ele não esteve no programa, depois vai ouvir. Relativamente a estas aquisições, antes de começar os campeonatos, porque já se está a falar que o treinador do Famalicão vai para Braga. Estás a ver, o Salvador já estas coisas que tem no futebol português, infelizmente, vive-se disto e não de querer elevar a qualidade do futebol. E é nestas coisas que depois as coisas acontecem. O que é que isso tem a ver com a contratação do guarda-redes com quem o Benfica vai jogar? Explica. Mas isso é o zero e bezeiro do futebol português. Não, do Benfica. Não, do futebol português. Pronto, está bem. Porque se quiseres, no próximo programa, nós podemos falar sobre isso, em que eu vou trazer do Futebol Clube do Porto também, sobre a gerência do Pinto da Costa, quase que não há outra, e do Benfica também. Eles são os 2 gêmeos, pá. Tens alguma dúvida sobre isso? Mário, eu agora queria te fazer a mesma pergunta, mas queria lançar um outro tema que já falámos sobre ele, mas queria ouvir a tua opinião sobre a possível vinda do Jorge Jesus para o Benfica. O que é que tu entendes como adepto de futebol, este regresso do Jorge Jesus à... Eu acho que é o grande trunfo eleitoral do Luís Filipe Vieira é trazer o Jorge Jesus para o Benfica. Não sei se vai conseguir, vai ser difícil. As circunstâncias estão mais ou menos adequadas porque vai haver uma paragem no campeonato brasileiro, aliás, no Brasileirão, e até é possível que este ano, fruto da pandemia, a Taça dos Libertadores não venha a realizar-se. E não vindo a realizar-se a Taça dos Libertadores, provavelmente também não haverá a Liga dos Campeões do Mundo, digamos assim. Agora, a questão é esta. Isto vai custar milhões ao Benfica. E não estou a falar só do custo do Jorge Jesus, porque o custo do Jorge Jesus terá que vir a ganhar 7, 8 milhões de euros por ano. Mas vem toda a equipa técnica também, não é só ele, a equipa técnica. São 12 milhões. Todos são 12 milhões. Pronto. E depois tem outro problema, que o Jorge Jesus não virá para o Benfica nunca, se não lhe disser ao Vieira, olha, ao Sr. Presidente, eu quero este, e aquele que são os jogadores que vão custar
muitos milhões de euros. Portanto, é evidente, se ele trouxer o Gabigol, o Bruno Henrique, quer dizer, pronto, mais 2 ou 3 jogadores do Flamengo, isso vai fazer meio timão, não há dúvida nenhuma. Só que esses jogadores juntos devem custar para cima de 120 milhões de euros. Juntos. Estão a fazer pelo barato. Mário, pronto, já percebemos a tua ideia. E agora como é que tu vês a próxima jornada, onde tens o Famalicão Benfica, o Tondela Copa do Porto? Não, eu acho que o está feito. O Sporting contra o Santa Clara. Então, não tenho ambições para mais nada. O Benfica também não. Portanto, vai ser um jogo com certeza sem saborão. O Benfica está à espera do novo treinador. Achas que o Famalicão queira ir à Europa e, portanto, vai fazer um esforço suplementar para levar de vencimento? Tondela Porto. Eu creio que o Porto vai entrar com os cuidados defensivos necessários, mas vai entrar para ganhar o jogo. Mas eu entendo que se não, na pior das hipóteses, empatar, o Porto está completamente à vontade de seguir, recebe o Sporting e o Moreirense para os pontos indispensáveis para ser campeão. Eu acho que o Porto irá a Braga, exatamente. Muito bem, muito obrigado por estarem presentes neste debate. É sempre um prazer estar convosco e até para a semana. Foi bom. Bancada Lusa. Debate desportivo semanal com Eldad Mário, Fernando Jorge e seus convidados.